Trovadorismo. O trovadorismo é a escola literária que acontece na época medieval, aproximadamente do século XII ao século XV, mais ou menos. Porque até essa data, ela não é exata, mas é a data que nós temos para lidar. O importante aqui é na Idade Média. Obviamente, as coisas vão acontecendo na história, mas não é assim. Dia tal, acabou e aí começa o dia seguinte. Não é assim. É um processo de transformação. As coisas vão acontecendo e vão sendo transformadas. Por isso é entre os séculos XII, XIII, XIV e XV, mais ou menos. O trovadorismo, ele foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa em Portugal. Lembrando que ele é de uma origem provençal, ou seja, o sul da França. Ele tem isso ali do galego-português, então também tem um poeta trovador vindo dali também. Temos 3 países que estão ligadinhos nesse processo: a França, especialmente o sul da França, Portugal e a Espanha. Esses países, eles estão tudo conversando ali de um modo literário. Ainda há algumas expressões que irão acontecer, e um cara muito importante nessa época é o Paio Soares. Ele é um dos trovadores mais importantes do trovadorismo. A sociedade está estruturada em uma pirâmide. Essa pirâmide tem na sua base toda a parte dos servos, trabalhadores. Depois, no meio dela, tem o senhor feudal. Tem ali alguns padres, não é todo padre. Tem os cleros, também não é todos cleros. São as pessoas mais caixas baixas, vamos dizer assim. Mas fica ali no meio da pirâmide. E mais no topinho da pirâmide tem o clero e a nobreza. Esses caras aí é o bispo, o papa, tudo ali juntinho. E no topinho do topinho, o rei. Então, é essa a pirâmide que rolava na sociedade da época. Isso é importante porque os escritos desse período, ou o momento de produção literária, acontece na corte. Tem um pouquinho ali fora da corte, mas de modo geral, a sua maioria é na corte. A gente vai ver que existem outras produções literárias, mas elas são diferentes um pouquinho. Mas assim, de modo geral, aquilo que nós vamos estudar no trovadorismo é a produção, ela está mais focada na parte da corte. Característica do translarismo. O trovadorismo foi a corrente literária portuguesa durante a Baixa Idade Média, tendo seu início datado por volta do século XI e XII. Sua característica central é que a produção literária do trovadorismo se dava a partir de um modelo de texto conhecido como cantiga. As cantigas eram escritas em uma linguagem conhecida como galego-português, uma espécie de mistura do português arcaico com a linguagem que conhecemos hoje. Lembrando que a linguagem é uma estrutura viva que passa por modificações a todo tempo. Estamos tratando de produção literária de cerca de 1000 anos atrás. Outras características dessas cantigas é ter sua transmissão realizada através de tradições orais. Lembrando que a grande maioria da população da época era analfabeta, portanto uma tradição escrita dificilmente seria popularizada. As cantigas eram cantadas, portanto, tinham um ritmo próprio e eram acompanhadas por instrumentos como as violas de arco, citara, flautas, alaudes, andeiros, salteiros e gaiatas. A produção de cantigas do trovadorismo eram feitas por várias classes diferentes de artistas, como várias pessoas, com funções específicas. Haviam os trovadores, os segreis, os jograis, os menestréis e as saudadoras. Os trovadores eram membros da alta nobreza, dotados de capacidade musical e da escrita, responsável por escrever as cantigas. Os segreis eram nobres de menor escalão, também escreviam e cantavam cantigas. Os jograis eram compositores e cantores de um escalão ainda inferior. Os menestréis eram apenas os intérpretes das cantigas compostas por outras pessoas. As soldadeiras eram as mulheres que acompanhavam os jograis. A cantiga da Ribeirinha, composta por Paio Soares de Taveiroz,
É o primeiro registro de uma produção de trovadorismo, data do fim do século XII e é considerado o marco inicial da literatura portuguesa. O trovador. O trovadorismo foi um movimento itinerante, isto é, os grupos de trovadores e menestres viajavam pelas cortes, burgos e feudos, divulgando em suas composições acontecimentos políticos e propagando ideias, como a do comportamento amoroso esperado de um cavalheiro apaixonado. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo. É o eixo condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigos. É comum o tema da coita, a palavra que designa a dor do amor, do trovador apaixonado que sente no corpo a não realização amorosa. Daí a origem da palavra coitado, aquele que foi desgraçado, vítima de dor ou mazela. Os trovadores escreveram ainda outros dois tipos de cantiga, as de escárnio e as de maldize, dedicadas a satirizar e ridicularizar. É comum que haja paralelismo nas cantigas. Cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, ou na verdade, cobra. A nomenclatura da época era diferente. A estrofe chamava-se cobra, o verso chamava-se palavra. O trovadorismo galego-português desenvolveu-se em finais do século XII. Pesquisadores apontam sua gênese em uma cantiga de Paio Soares de Taveiros, dedicada a Maria Paz Ribeiro, a favorita do rei Sancho I, que viveu entre os anos de 1154 e 1211. É importante salientar que a literatura portuguesa do século XII não possuía ainda uma noção de identidade nacional plenamente instituída. O território fazia parte do Condado Portucalense e do Condado da Galícia, terras dadas como presente de casamento aos soldados cruzados que desposaram duas moças nobres. Dom Afonso I Henrique transformou os dois condados em um reinado, mas ele mesmo só foi reconhecido como monarca ao reconquistar essa terra, resguardado pelo poder e força da cristandade. A identidade dos trovadores, portanto, não era portuguesa, mas ibérica e hispânica. A origem desses compositores eram Leão, Galícia, o reino português, Castela, entre outros. Foi Dom Diniz I que no final do século XIII estabeleceu a língua galego-portuguesa como oficial do reino, junto às primeiras universidades. E ele mesmo era um rei trovador. O monarca poeta queria que Portugal se constituísse como nação de fato, incentivando a identidade cultural e o trovadorismo. O movimento foi, portanto, muito importante para o desenvolvimento do idioma e da cultura portuguesa.